Está sendo discutida na sociedade a volta às aulas. Semana que vem, agora inicia-se um novo mês, fevereiro, e novamente vem à tona este tema. Veja, vamos analisar e entender qual que é o fundamento em relação a essa discussão. Não é de hoje que a sociedade brasileira, o professor, ele vem sendo estigmatizado e, sobretudo, maltratado, mal compreendido em relação a outros setores. O que eu estou querendo dizer? Dentro desse contexto da pandemia, o olhar do senso comum pensa o seguinte: o professor ficou em casa trabalhando sentado remotamente, enquanto a população saiu para a rua encarando o vírus. Então, portanto, é necessário que eles voltem. Afinal de contas, as crianças não pegam doença e quando pegam de maneira ínfima, então não há problema nenhum. Esse é o discurso. Se voltarmos a uns tempos atrás, vamos especificar um recorte histórico aí, desde 2016, vamos dizer. Não, 2014, quando houve a eleição da Dilma e o Aécio deu aquele chilique e simplesmente radicalizou contra, não aceitando. Ali foi um momento determinante em que a direita se colocou de maneira mais assintosa e perdeu a vergonha, no sentido de dizer as suas barbaridades que antigamente não eram ditas. Eu já mencionei uma vez para vocês o texto do Antônio Cândido, Direito à Literatura, em que ele dizia que houve no tempo dele, as pessoas tinham vergonha de dizer coisas bárbaras contra os direitos humanos, coisas mais, vamos dizer, favoráveis à tortura, etc. e tal. Elas tinham vergonha. Só que Antônio Cândido não viveu para chegar a esse tempo. Hoje elas perderam completamente a vergonha e elas dizem de maneira aberta. Haja visto que o governo federal idolatra o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Em relação a isso, começou a haver uma perseguição sistemática do professor e alguns intelectuais da direita, eles alimentaram assintosamente esse debate. Na Folha de São Paulo, nós temos dois que escrevem no jornal e que proporcionaram isso. O primeiro é o Demetrio Magnoli. Esse cara, ele é contra as cotas raciais, ele desce a madeira nos professores e existe ali um ranço que a teoria psicanalítica poderia muito bem explicar. Essa revolta que ele tem contra os professores. Recentemente ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo falando que as crianças iam perder muito em relação ao ensino devido ao desastre que foi o ano passado. Só que em nenhum momento ele faz uma análise no sentido do que poderia construir um verdadeiro ensino EAD, acessibilidade de tecnologias a todos e trabalhar de forma equitativa isso. Não. O que ele fez? Fez isso direcionando as crianças que iam perder por culpa do professor. Então esse cara, ele presta um desserviço na Folha de São Paulo justamente por isso que ele é um daqueles militantes da direita que lutam contra o professor, que para ele todo professor é marxista e doutrinador. O Pondé é pior ainda. Ele escreve nos jornais, ele militou radicalmente de maneira mais assintosa que o Demetrio Magnoli, dizendo que recebia cartas de alunos onde denunciavam professores que ficavam pregando sistematicamente, vamos dizer, teoria política em sala de aula. Esse cara, que já fez homenagem ao Olavo de Carvalho, ou considerando como filósofo, fazendo um vídeo sério dizendo as diferenças entre o pensamento dele e o pensamento de Olavo de Carvalho, que é uma coisa ridícula, fez um trabalho sistemático contra os professores. Trabalhou no Brasil Paralelo, que é aquela ilusão de fazer uma contra-história
da história, que é totalmente sem baseamento filosófico, histórico, sociológico, jurídico, etc. e tal. É o que na psicanálise a gente chama de reação. Ou seja, é um sujeito reativo. Você fala uma coisa, ele rebate porque ele nunca aceita a verdade. Então ele é um sujeito que também trabalhou sistematicamente contra o professor. Os governadores também, dentro desse contexto, a gente vê trabalhando também sistematicamente contra os professores. Não basta ter uma condição precária, uma educação à distância que na verdade não foi uma educação à distância, foi o furacão da pandemia correndo e os professores correndo lá atrás junto para tentar se atualizar dentro do contexto. Afinal de contas, a nossa educação é do século XVI ainda. E eles sabiam que a pandemia estava chegando e que ia chegar, e em nenhum momento fizeram nada. Daí tem a sociedade, que é proporcionada pelas autoridades políticas, que dizem, por exemplo, que o professor está em casa e não está fazendo nada, então é que é necessário ele sair para trabalhar. Só que em nenhum momento eles percebem que há uma cadeia de pessoas nesse percurso. As crianças saem de casa, vão fazer um percurso e na escola existe o professor, existe o diretor, existe o orientador, existe o supervisor, existe o pessoal da limpeza, existe o pessoal da cozinha. Existe uma gama de funcionários, existem dentistas, existem policiais que vão também. Então existe uma gama de pessoas que vão circular neste ambiente e que é proporcionalmente uma bomba relógio de explosão de casos que pode acontecer. Nós aqui trabalhamos, por exemplo, eu trabalho numa prefeitura aqui em São Paulo e tem uns colegas do canal que trabalham no propriamente dito no estado. Conhecemos escolas que perderam 4, 5 professores para a Covid e que nem ainda entrou em ensino presencial. Mas mesmo assim, os governantes ainda insistem em voltar em meio ao caos. Não há ainda programação de vacina para todos, não sabem nem ideia de quando. As crianças são a última da fila a pegar, não sabem nem se esse final de ano, em dezembro, quem sabe vai chegar a vacina. Os professores também não há um calendário específico. E em meio a esse contexto você tem um presidente que trabalha contra, porque ele é a verdadeira incorporação do vírus. É aquilo que o professor Paulo Giraldelli chama de bolsovírus. E dentro desse contexto você tem a campanha sistemática de destruição do Estado brasileiro, aliado a setores específicos que estão sendo retiradas verbas ao mesmo tempo para esgarçá-los e eles não ter mais o que fazer. Setores educacionais, ciência, tecnologia e pesquisa. Então, por esta razão, não anda como deveria andar o tratamento da pandemia aqui. E é nesse contexto desolador, nesse caos social, que querem que os professores, nós, saiamos para as ruas para ir trabalhar. Não basta ter retirado os direitos, não basta ter suspendido aumento salarial, não basta ter feito tudo o que está sendo feito, retirada de direitos trabalhistas, as diferenças de categorias existentes no governo do estado de São Paulo, subcontratos, enfim, uma série de situações que precariza o trabalho do professor e que, somado a essa ida às ruas, piora ainda a situação. Eu penso que a sociedade brasileira ela tem um sério problema com a educação e com o desenvolvimento da cultura. E eu tenho a concordar, infelizmente, com o Antônio Bujanra, que eu vi uma grandíssima aula dele na universidade que eu me formei. A primeira graduação que eu fiz a segunda em filosofia. E uma vez eu vi um programa dele no Provocações que ele disse que brasileiro só entra na livraria em dia de chuva.
E infelizmente eu tenho a concordar em alguns casos isso. Eu não vou totalizar, universalizar os sujeitos, as pessoas, mas a grande maioria sim. Uma vez que há uma raiva, um ódio à cultura e um ódio ao professor tão grande proporcionado para esses caras que eu já disse, que prestam esse desserviço ao próprio presidente da República, que declarou guerra contra os professores, porque todos eles eram doutrinadores, ficavam ensinando o marxismo cultural nas escolas, uma coisa que nem existe isso aí, mas a gente vai tratar semana que vem numa live especificamente de Marx. E outra coisa importante é a destruição sistemática da carreira docente. Vocês esqueceram que houve uma flexibilização das leis trabalhistas e lá naquele projeto dizia que era necessário flexibilizar a atividade meio e a atividade fim. O que quer dizer isso? Flexibilizar todas as profissões. Fazer subcontratos de todas as profissões. Não basta o país estar cada vez mais financiarizado, todo o dinheiro vai para a bolsa, não gera riquezas. Aquela velha equação que eu já disse 1000 vezes, do dinheiro gerar mercadoria e gerar dinheiro não existe mais. A mercadoria simplesmente foi retirada do meio, o dinheiro gerando dinheiro por meio de juros e ações na bolsa. E por meio de juros, empréstimos e vários outros investimentos. É dentro desse contexto que a sociedade brasileira está cada vez mais desindustrializada, cada vez mais destruída, cada vez mais sem ciência e tecnologia. Não há um horizonte específico de como que vai funcionar essa questão da organização da vacina. E você tem um crescimento muito forte desse movimento contra, vamos dizer assim, as ações do professor. O que foi a escola sem partido? Uma escola, um movimento que se colocava, vamos dizer, sem partido, mas eles tinham um posicionamento ideológico muito claro e definido acerca do que eles entendiam como escola, educação, sociedade, cultura. Era uma verdadeira afronta ao Estado democrático de direito. É esse o contexto que está. Eu creio que uma narrativa que serviria aqui para compreender essa raiva que há em relação ao professor seria a teoria psicanalítica de Freud. E certamente muitos sujeitos como Demetrio Magnoli e o Ponté você vai encontrar fortes resquícios na infância em relação a alguma vergonha, algum processo que eles passaram, porque eles militam de maneira sistemática contra o professor. Todo professor para eles são esquerdistas, são militantes, são marxistas, doutrinadores. É difícil uma sociedade que não reconhece o ofício daquele que forma outras profissões. Nos Estados Unidos, por exemplo, um político, quando é eleito, ou presidente, alguma coisa assim, eles vão às suas primeiras professoras da tenra infância e vão lá agradecer. Aqui não, é justamente o seu contrário, há um esquecimento sistemático em relação a isso. Então, portanto, a volta às aulas, que agora foi suspenso pela justiça e pela movimentação de nós professores, para a sociedade, quando eu falo sociedade, não falo todos, mas uma parcela significativa da sociedade, é aquilo que eles dizem que nós não queremos trabalhar e queremos ficar em casa para ficar trabalhando na moleza com o EAD. É mais ou menos isso o pensamento de alguns segmentos sociais dentro desse contexto brasileiro. Um contexto esse repleto de negacionismo, um contexto esse repleto da força bruta sobre a cultura, como disse o filósofo Mário Ferreira dos Santos naquele livro A Invasão Vertical dos Bárbaros. Um contexto onde há uma profunda burrice de compreensão em relação à história e o desenvolvimento de seus contextos, e a partir disso há o principal de tudo, o negacionismo. Negacionismo ao conhecimento, à cultura, à ciência e à tecnologia. E é assim que nós temos
esses grupos sociais que falam o que pensam, por mais absurdo e descontextualizado seja. Este vídeo é para aqueles que se preocupam com a educação, com o desenvolvimento da cultura, da ciência e da tecnologia. Então, portanto, peço que passe para frente essa mensagem, converse com as pessoas, analise o contexto, a situação que está ocorrendo e para onde vamos. Até mais.